Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partilha entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto, certamente, não posso elogiá-los. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Esta é a palavra do Senhor. Podem se assentar. Bom, meus irmãos, talvez um dos termos mais fragmentados, mais mal compreendidos dentro do ambiente cristão é o termo igreja. O que você entende pelo termo igreja? Quando você ouve esse termo, igreja. O termo igreja, hoje, que imagem você tem na mente? Já viu aquela... Me lembro se os antigos falaram muito isso, né? Vamos para a igreja. Alguém fala, vamos para a igreja. Aí o outro diz assim, não, nós somos a igreja. Ou algo assim, tinha muito disso. Nós não vamos para, nós vamos... Enfim, qual imagem lhe vem à mente? O que você associa ao termo igreja? Gente, que hoje o termo pode ser associado a muitas coisas muito esquisitas. Mas tão esquisitas quanto o que estava acontecendo lá na cidade de Corinto. Na igreja lá de Corinto. O termo igreja, eclésia ou eclesia, grego, seria um paralelo de um termo em hebraico, onde em hebraico é chamado de congregação, ou no Antigo Testamento. No Antigo Testamento você não tem esse termo igreja, mas quando vai se referir
ao ajuntamento, ao encontro do povo de Deus, vai ser chamado de congregação. E aí, olha que interessante, o termo eclesia, eclésia, igreja, ele é bem parecido com o termo evangelho. E para quem estava aqui há 2 domingos atrás, nós falamos sobre esse termo. O termo evangelho não é um termo primariamente religioso. Se você não estava aqui, eu sabia disso. Que a palavra evangelho não é uma palavra na sua origem religiosa. Não tinha nada a ver com religião. Você quer saber o que tinha a ver? Assiste o sermão que já está no YouTube, ou conversa com a gente depois do culto. Mas a palavra, o termo igreja, é a mesma coisa. Do que se tratava esse termo? Uma associação, uma determinada reunião específica, convocada, o que inclusive tira a própria ideia de que qualquer coisa em qualquer lugar é uma eclesia, é uma igreja. O termo igreja, no uso comum da sociedade greco-romana, se tratava nada mais, nada menos do que associações, sabe? Guildas de pescadores, associações de moradores. Tem um irmão aqui que é síndico, né, de condomínio. A reunião do condomínio seria mais ou menos assim, na época. Hoje o termo igreja está associado exclusivamente a algo religioso, mas no contexto do termo, seria mais ou menos assim, né? A reunião de condomínio é o quê? Na segunda? Olha, segunda-feira nós vamos à igreja. Vai ter reunião da nossa igreja aqui. Qual? A do condomínio. Então, o termo igreja, ele era claramente associado a algo oficialmente convocado, organizado. Sabe o que ele fala? A gente está aqui na praça de alimentação do shopping, 4 ou 5 cristãos comendo uma pizza e estamos em igreja. Não. No uso do termo bíblico, não. Por quê? Porque não é tudo e qualquer coisa uma igreja, mas algo oficialmente provocado e convocado, onde participantes que oficialmente e publicamente se propuseram a fazer parte daquela guilda, daquela associação. Então, associação de pescadores e por aí. Um exemplo, né? Irmãos, antes de entrar propriamente em termo, ou um texto aqui, algumas questões ainda importantes sobre o que é igreja e que nós queremos provocar aqui nos irmãos é de verdade um sentimento de importância e amor para o que se trata a igreja. Porque, novamente, o que nós percebemos hoje é um esvaziamento do que significa participar da congregação dos justos, dos santos. Um esvaziamento sobre isso. Irmãos, afinal de contas, o que é igreja? E aí um texto, e sempre que eu me faço essa pergunta sobre a importância e como que eu não posso negligenciar o que é oficialmente uma associação de pessoas. Então eu sei que eu posso estar usando um termo que não é um termo religioso, e num primeiro momento a intenção é realmente essa, que é definir e pontuar, é colocar aqui alguns pilastros, para que a gente nunca mais chame tudo e qualquer coisa, ou qualquer reunião de igreja, ou de encontro de igreja, porque é exatamente isso que o apóstolo Paulo está tratando na igreja de Corinto. Não sei se você percebeu isso no texto. Salvar a sua vida. Então, sempre que você lê termos aqui, qualquer carta, qualquer igreja, é Jesus dizendo o seguinte, depois da confissão de Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí você pensa,
num lugar com uma torre, uma cruz e um sino. Não é isso. No uso do termo, o que Jesus está dizendo é o seguinte, depois que Pedro declara, tu és o Cristo, Jesus está dizendo o seguinte, sobre o que você está afirmando, eu vou construir uma nova associação. É isso que eu estou dizendo. Para quem gosta de RPG, eu vou construir uma nova guilda. Um novo e oficial movimento. Um novo e oficial movimento que vai abalar as estruturas do inferno. Porque ele vai dizer, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha associação. Estou conseguindo entender o termo igreja a partir agora dessa percepção? Onde a gente está começando agora a tapar a teologia porosa, sabe, de biscoito de polvilho, que existe hoje em dia sobre o que é ser igreja, o que é fazer parte de uma igreja, o que é ser membro de uma igreja, e a gente começa definindo sobre o fato de que é algo concreto, do qual Jesus está dizendo, estou construindo uma comunidade que vai ser, no mundo greco-romano, reconhecida oficialmente como um ajuntamento corporativo de associação de pessoas que tomaram uma determinada decisão em comum. E ela realmente vai ser identificada por esse mundo. Não vai ser você sentado numa praça, sabe, tão somente tocando violão, sem compromisso com nada nem com ninguém, e ser associado isto a uma igreja. Jesus, o apóstolo Paulo e toda a palavra não permitem isso. A igreja, ela tem movimentos, a igreja, ela tem ações, mas a igreja é algo concreto. Concreto. É o discurso do desigrejado. Nós somos a igreja. A pergunta é nós quem? Eu não posso dar ainda spoiler do sermão aqui. Estou preparando a gente para entrar. Porque a questão é nós quem? O que diferencia um casamento de uma igreja? O que eu quero dizer? O que diferencia uma família, igual a minha e do Osés, né? Marido, mulher e 3 crianças. E lá tem gato, eu tenho cachorro. Multiplicando e crescendo, né? Espalhando para o mundo. O que diferencia uma família concreta de crentes? São todos crentes. Todos crentes. Todos crentes. E antes de uma refeição, ou em algum momento, há um elemento cultico. Uma liturgia, uma devocional, o que seja. Que é um desdobramento da fé. Mas por que eu não posso dizer ali é uma igreja? Qual a diferença? Uma família de cristãos numerosa é uma igreja? Biblicamente, não. Porque a igreja possui características que fazem com que publicamente ela possa vir até mesmo ser confundida com outras instituições, porque ela é formalmente organizada e tem regra. Estão entendendo? Não é qualquer coisa. Não é porque o sentimento do nosso coraçãozinho diz que nós nos amamos aqui em Cristo e agora a gente aqui vai se reunir para cantar as músicas e vamos fazer disso uma igreja. Não. Necessariamente não. Se não houver os elementos para ser uma igreja. Mas um primeiro pressuposto que eu quero colocar aqui, ainda antes desse texto, e que assim, vocês podem esquecer tudo, mas não esqueçam isso. A igreja é o objeto de amor do próprio Deus. Isaías 53,
verso 10 e 11 diz: todavia, veja, então essa igreja, essa associação que tem algo muito particular, nós vamos ver aqui ainda, que tem algo muito particular. Essa associação, ela vem à existência a partir de algo muito específico. E sem esse algo específico não é igreja, e não haveria a existência dela. Isaías 53 está dizendo isso para a gente, olha, verso 10. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo. Aqui de quem que ele está falando? Do servo sofredor, Jesus. É dizendo, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. O Senhor se agradou disso. Por quê? Quando ele der a sua alma, ele quem? Esse servo sofredor, que iria algumas centenas, dezenas de anos à frente, à cruz. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, está dizendo, quando Jesus finalmente estiver na cruz e bradar, Deus meu, por que me abandonaste? Quando isso acontecer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, diz o texto de Isaías, verá a sua posteridade. Ele vai ver o resultado disso. Ele vai ver o que isso vai gerar. A oferta voluntária da sua própria alma, pelo pecado, vai gerar uma posteridade. E prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, nas mãos desse servo, Jesus. E aí, verso 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma. E, irmãos, isso aqui é lindo. Isso aqui é lindo. Ele está dizendo que Jesus vai ver o fruto do seu trabalho, do trabalho da sua alma, e diz o texto, e ficará satisfeito. Essa guilda nasce por uma característica sobrenatural, da qual se trata do próprio Deus encarnando, entregando voluntariamente a sua alma como oferta pelo pecado de um povo. E quando isso finaliza, ele olha para essa guilda, para essa associação, para essa igreja, e o texto diz, ele fica plenamente satisfeito. Pergunto, que loucura tratar a posteridade do servo sofredor de qualquer jeito. Que loucura não se importar. Que loucura passar a viver e chamar tudo e qualquer coisa de igreja. Que loucura negligenciar o objeto de amor de Jesus. Bom, meus irmãos, sabemos então que a igreja é uma associação real. Porque outra coisa, a gente tem essa coisa de espiritualizar tudo. Tudo, na verdade, e muitos cristãos fazem isso, porque praticam uma dicotomia, que se trata de desdobramentos de filosofia pagã, que diz que o que é espiritual é bom e santo, o que é físico, o que é material é ruim. Não sei quantos já ouviram falar isso. Mas é uma dicotomia. Sabe aonde nasce essa dicotomia? Em Gênesis capítulo 3. Porque espiritualmente o homem morre. E agora ele só vive observando o que é material. Porque ele desconectou do que é o espiritual. Só que a proposta de Cristo é reconectar e convergir tudo e todos nele. E nele o que é material, o que é espiritual, novamente se torna um. E por que isso é importante? Porque se a igreja se trata de uma associação de pessoas em torno de
algo em comum, que é sobrenatural. E essa igreja, ela é visível, material e organizada institucionalmente. Isso não é menos espiritual do que um grande milagre. Por quê? Porque isso nasce como resultado da obra de Jesus. É Jesus reconectando o que é material e espiritual em uma coisa só. E dizendo, vivam nesse mundo para a minha glória, e eu vou ensinar vocês agora a viverem juntos. Meus irmãos, sabemos então que ao mesmo tempo essa igreja do Novo Testamento é reconhecida como algo diferente de tudo, porque há uma organização, tanto, meus irmãos, que isso era um dos problemas da igreja de Corinto, um dos problemas, porque aos olhos de qualquer cidadão greco-romano da cidade aqui de Corinto, a igreja era mais uma associação, só isso. Porque era realmente uma associação diferente e visível, com práticas e regras próprias. Mas ao mesmo tempo é algo espiritual. É algo divino. Abram comigo rapidamente. Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Eu vou ler aqui. Veja o que diz. Atos capítulo 8, verso 1 a 3. Naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja, não é isso que está aí? Em Jerusalém. Vamos aqui, ó. O que é o termo igreja? Uma associação de pessoas com regras claras que diferencia de todas as outras associações existentes. É isso que o texto está dizendo. Naquele dia, a associação dos que se dizem conectados com Cristo começou a ser perseguida. Não foi a associação dos pescadores, a associação dos mineradores, foi a associação de Jesus, tá? Começou a perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão. Estevão morreu aqui um capítulo antes. E fizeram grande lamentação por ele. E aí verso 3 diz o quê? Saulo, porém, o que ele queria fazer? Destruir a associação de Jesus. Como que era possível destruir a associação de Jesus? Porque ela não era feita de gente que não tinha compromisso com nada. De gente que diz que se encontra uma vez por mês, toca um violão, canta umas músicas e fala que faz parte de igreja. A associação era feita por pessoas que se comprometeram publicamente a viver a partir de regras santas das Escrituras. E isso era conhecido ao cidadão comum. Por isso era fácil pegar eles. Hoje um monte de crente não consegue pegar. Vai olhar, e não é só porque ele não se associa. Tu vai olhar as mídias sociais dele e às vezes vai ter trabalho em descobrir que o cara é crente. Estão entendendo aqui o ponto? Vamos lá, vamos continuar aqui nessa construção desse raciocínio. Vamos agora pular para o capítulo 9. Eu vou ler do verso 1 ao 3, tá? Perdão, deixa eu ler o verso 3 do capítulo 8. Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Vamos para o capítulo 9? Verso 1 a 3, diz o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco. Tanto que no meio dos judeus,
o nome não era igreja, porque não era uma associação, era uma sinagoga. Ok? Vamos aqui. Verso 2: lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns do que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levassem presos a Jerusalém. E olha o que o texto diz. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. O que aconteceu, irmãos? No verso 4. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia o quê? Saulo, Saulo, o que você lhe persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a mim você persegue. Peraí, mas o texto falou o tempo todo que ele está perseguindo a igreja. Ele respirava raiva contra a igreja. Ele ia de casa em casa arrastado e levava para a prisão. Quem? Os membros da igreja, os membros desta associação específica. Ele conseguiu cartas para perseguir todos que faziam parte desta associação, desta igreja. Mas quando Jesus se revela a Saulo, o que Jesus diz? Porque você está me perseguindo. O que isso significa? Significa que no cristianismo, a fé cristã, ou o próprio Cristo, melhor dizendo, e a igreja de Cristo não se separam. A saber, a igreja de Cristo é uma associação pública com regras claras que se diferenciam de todas as outras associações e é identificável. Esta associação é dita pelo próprio Jesus. Você negligencia a minha igreja, você negligencia a mim. Você persegue a minha igreja, você persegue a mim. Você é contra a minha igreja, você vai se ver é comigo. Porque depois da própria construção teológica cristã vai ficar claro, Jesus há uma associação. Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo. Por quê, meus irmãos? Porque é tudo uma coisa só. Está claro isso para vocês? Ao mesmo tempo que a igreja de Jesus, ela é física, ela é identificável, ela é composta por pessoas que publicamente afirmaram que irão seguir as regras dela, ela é espiritual. Onde nessa associação de Cristo e sua igreja, as regras desta igreja, da qual só podem sair daqui, nenhuma regra de igreja pode sair de algum outro lugar que não seja de forma primaz aqui. A palavra de Deus. A palavra de Deus. As regras dessa igreja é a regra de Jesus. Qual é a lei maior da associação de Jesus, da igreja de Jesus? O amor. Amar a Deus acima de todas as coisas. E amar ao próximo como a ti mesmo, onde o próprio Cristo depois ele vai ampliar. Amar o outro como eu amei. E como ele amou. Abrindo mão da própria vida, para que essa guilda exista. E aqui, meus irmãos, eu quero realmente desconstruir a ideia de que vocês podem deliberadamente tomar a decisão de que naquele domingo eu não vou à igreja porque eu não quero. Você está dizendo, naquele domingo não encontrarei com o meu Senhor e os meus irmãos porque eu não quero. Não é algo simples.
A vida na guilda de Cristo não se trata de algo que você pode simplesmente, pelos seus desejos ou emoções, decidir se vale seu tempo ou não. Porque Jesus falou para Paulo: por que tu está me perseguindo? Ao negligenciar o meu corpo, a minha igreja, ao perseguir a minha igreja, meu irmão, abre teu olho, você está lidando comigo. E quando eu te coloco num ambiente de pessoas complicadas, irmão, nós sabemos, igreja é lugar de complicações, de muita graça também, de milagre. Igreja, caramba, um pastor presbiteriano falando isso? Irmãos, nesses 6 anos de plantação, quantos milagres nós não vimos aqui? Ordinários e extraordinários. Quantos milagres nós não vimos aqui? E quantos que não se associam à igreja, entendendo agora do que ela se trata? Quantos não se associam e simplesmente não viram esses milagres? Não perceberam esses milagres? Não choraram junto? Não se alegraram junto? Não foram ferramenta de Deus para que outras ovelhas pudessem viver, porque tomaram uma decisão. Isso não é tão importante. Meu trabalho é mais importante, minha família é mais importante. E aí você vai ter Jesus dizendo: mas peraí, se você ama mais seu filho, seu marido, seu trabalho, do que a mim, você não é digno de mim. Meus irmãos, a fé cristã não é recomendável para pessoas que querem ficar confortáveis neste mundo. Não é recomendável. Jesus não brinca. Eu me lembro quando nós tivemos, foram 35, 37 sermões sobre o Sermão do Monte. Confesso a vocês, meus irmãos, quando começamos aquela jornada no Sermão do Monte, eu não tinha muita noção. Eu achava que seria mais graciosa. Mas, meu amigo, se você pega o Sermão do Monte, Jesus dando um discurso de 3 capítulos. Caramba, cara, não passa ninguém. Porque o que ele estava construindo a partir do seu próprio corpo físico, onde no seu corpo ele reconecta o que é espiritual, o que é físico, o que ele estava reconstruindo, que ia culminar em morte violenta, ele não podia brincar. E ele não ia deixar ninguém brincar. Ninguém pode brincar. Sob a afirmação do Cristo, edificarei a minha igreja. E ela tem regra. Tem regra. Meus irmãos, qual é o grande problema então aqui de Corinto? Isto posto, espero que claro para vocês. Qual o grande problema da igreja de Corinto? O grande problema, meus irmãos, da igreja de Corinto é que, vamos aqui para o verso 17, Paulo dizendo, capítulo 11, verso 17, nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Meus irmãos, como o reverendo Wilson falou pela manhã, não é? Ele pregou lá em Filipenses, a carta da alegria. A carta em que Paulo está ali trocando ideia com os irmãos de Filipos. Mas Gálatas e Coríntios, a chapa é quente. A chapa é quente. E aqui, o que Paulo está dizendo no verso 17, traduzindo, tecla sata, é assim, gente, olha só, agora a gente vai tratar sobre um outro assunto. E sobre o que a gente vai tratar é o seguinte,
vocês de vez em quando se reúnem, inclusive dizendo que estão reunindo e participando da mesa, da ceia do Senhor. Só que Paulo está dizendo aqui no verso 17 o seguinte, cara, era melhor vocês não se reunirem. É isso que ele está dizendo. Se você tiver talvez uma versão NVI ou NVT, isso fica mais claro para você. Paulo está dizendo o seguinte, vocês quando se reúnem é pior. Ou seja, era melhor não se reunir. É pior. Por que é pior? Porque o que estava acontecendo lá era uma mistura de cosmovisão, de visão de mundo. Era uma mistura. Como eu falei, as associações, me sumiu um termo aqui, que a gente é obrigado até para dar imposto sobre isso. Sindicato. Os sindicatos eram muito comum na vida. As reuniões oficiais com regras e membros, isso era muito comum. E nesse contexto, de novo, a igreja ela era vista como mais uma. Só que o que está acontecendo? Paulo está dizendo, gente, era melhor que vocês não se reunissem, porque vocês estão se reunindo fazendo besteira. Vocês estão chamando de santo o que não é santo. Por quê? Porque vocês estão confundindo uma maneira de ser e viver comum e natural como algo que, na verdade, é sobrenatural. Verso 18. Antes de tudo, estou informado de que quando se reúne na igreja, existem divisões entre vocês, e eu, em parte, acredito que isso é verdade. Do que Paulo está falando? Primeiro, antes de olhar para o que eles estavam fazendo na igreja, porque era isso que eles estavam replicando. Nessas associações, esses sindicatos, você sempre teve envolvido jogo de interesse, status, benefícios. Então, você tinha, na época, o que eram chamados de os patronos. Quem eram os patronos? Vamos dizer, era o presidente da associação, ou do sindicato. Tá? Então, inclusive, é o que tinha mais condição. Normalmente, essas reuniões que tinham festas aconteciam na casa, na residência, no imóvel desse patrono. Então, pensa em qualquer sindicato. Sindicato do motorista de ônibus. Né? Então, ele tem o patrono e ele tem a sua reunião. Beleza. Como acontecia isso? Você tinha, então, um salão principal, que eram aquelas mesas que a gente vê, e já falamos aqui em outros sermões, que você senta de lado, mesa baixinha. Não é mesa e cadeira que nem nós temos hoje. Então, aquela mesa baixinha que você senta de lado, e ali você tem o patrono, você tem os convidados de mais alta estirpe, que normalmente estão à direita e à esquerda desse patrono, né? Que derramam sobre esse patrono status. Então, refeições de status. Mal comparando, é como se eu fosse ter um almoço num lugar bacana, e aí eu peço, a primeira coisa que eu faço com o garçom, tira uma foto aqui, rápido, tira uma foto. E gente, foto? Vou bater foto. E aí o garçom tira a foto. Aí eu jogo no Instagram minha foto. Quem é que está do lado do reverendo Alain? Do lado direito? Reverendo Augusto, não podemos. Quem está do lado esquerdo? Reverendo Hernandes Dias Lopes. Rapaz, sabe o que isso significa socialmente? Eu estou mandando um recado. Vocês podem confiar em mim e na minha teologia, porque eu botei esses dois caras do meu lado para isso. Entenderam? Como que a gente faz isso de forma moderna? É isso. É o famoso vou agregar valor ao meu Instagram. Era isso que acontecia. Desde aquela época, o pessoal fala, né? A gente tem que voltar para a igreja primitiva, que a igreja primitiva era isso.
E é um negócio terrível também. Glorioso, santo, mas com as suas mazelas que precisavam ser corrigidas pelo Senhor e pelos seus arautos, pelos pregadores. Então o patrono está lá, quem está ali, e então você tem o grau de importância na medida da proximidade desse patrono, né? Então você tem aquela mesa e os convidados mais importantes estão ali, sendo servidos. Carne, vinho, e vinho é vinho, ninguém fica bêbado com suco de uva. Pessoal, né? Como é que Paulo resolve isso? Paulo não diz assim, vamos resolver esse problema de bebedeira aí na igreja. Como? Não usa mais o álcool não. Não, Paulo diz assim, pessoal, a gente vai ter que organizar isso. Porque vocês estão transformando o que é natural e social, chamando de santo o que não é. A gente vai chegar aqui ainda. Então, você tinha esses principais convidados. Você tinha os convidados, vamos dizer, de segunda classe, mas que ainda assim eram convidados. Eles tinham a permissão de ficar no entorno da mesa. Por ali, era um pátio ou um salão grande, e esses convidados de segunda classe ficavam no entorno. Tá por ali. Então, toma um negocinho e tal, o garçom tá passando. E aí você tinha duas situações possíveis. Uma, o texto aqui não é claro sobre qual dessas duas situações estavam acontecendo, mas é possível até que estivesse acontecendo as duas. Primeira situação possível, que era comum nessas festas dos sindicatos, das associações. Era comum. O quê? Primeiro come o pessoal da mesa, tá? Primeiro os da mesa, porque eles são os mais importantes, eles são os VIPs. Se sobrar ou a sobra, come o pessoal de segunda classe, que também faz parte daquela associação, mas não tem muito a oferecer. Então isso era uma possibilidade. É por isso que Paulo vai dizer, olha, um não come, outro sai com fome, e o outro come tanto que fica bêbado. Irmãos, Paulo está falando de cristão. Vamos voltar ainda para a festa secular, porque o problema é que eles estavam associando algo secular e chamando aquilo de igreja, de reunião santa. Esse é o problema. Então, uma situação é essa, come primeiro os da mesa e os outros comem a sobra, come o resto. E se os da mesa comer tudo, não vai ter o que comer. Uma outra possibilidade era, cada um levava sua marmita. Cada um levava sua comida. Mas não era como uma festa americana, onde cada um traz e a gente divide. Não, cada um leva o seu e come o seu. Por quê? Porque as reuniões de associação, você tinha o elemento festivo, mas você tinha o elemento também burocrático. Eram reuniões também para discutir questões referentes à associação. Vocês estão me entendendo? É como se vai ter uma reunião dos serralheiros para discutir aí alguma coisa. E bom, eu vou levar meu lanche, então, sei lá. Cada um leva o seu lanche e no meio da reunião a gente está ali lanchando e discutindo o assunto. A gente não sabe qual era exatamente a prática aqui, mas era uma dessas duas práticas. E aí, Paulo está dizendo, olha só que coisa, né? Existe a divisão entre vocês, eu em parte acredito que é verdade, verso 19. E olha só o que ele diz, é até necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. É Paulo dizer, bom, de uma certa forma, isso revela problemas que acontecem numa igreja, tem que acontecer, é isso que Paulo está dizendo, tem que acontecer. Porque são esses problemas que vão revelar os fiéis, que vão revelar os que estão crescendo em graça, conhecimento, amadurecendo. Falei isso em um dos sermões.
Você quer descobrir o melhor termômetro para medir a sua maturidade cristã? Não é quando lhe falta alguma coisa, se você mantém a fé ou não. É quando alguém tem uma briga contigo. O cristão maduro reconcilia. Então tem que ter o problema. É Paulo dizendo, é bom que tenha mesmo. Porque aí a gente vai descobrir quem é quem. Vai discernir quem é quem. Verso 20. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é cedo o Senhor que você está comendo. E agora Paulo está fazendo mais diretamente essa associação. Veja, vocês se reúnem. Vocês quem? Homens e mulheres que foram batizados nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, que publicamente professaram fé em Jesus e afirmaram que seguiriam o seu Senhor até a morte, se necessário fosse, que com a ajuda de Deus lutariam por uma vida santa, conforme as Escrituras, e fizeram tudo isso publicamente. Publicamente. Paulo está falando para essas pessoas, vocês se reúnem, mas o problema de vocês é que vocês estão chamando esse ajuntamento de igreja e de ceia do Senhor. Vocês estão vivendo e praticando algo que é comum lá fora, aqui. Vamos desenvolver. Ou seja, ele está dizendo, essas reuniões de vocês não é ceia, tá? Não é ceia. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Então, muito provavelmente é aquela ideia de que eles levavam o seu. Mas, pelo grego, que também é possível que cada um come o seu, porque assim, come, e não sobra para mais ninguém, não sobra para a segunda linha. É possível. Cada um toma antecipadamente sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado, fica bêbado, o cara está caindo de manguaça. É isso que o texto está dizendo. Será que vocês não têm casa onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? O que posso dizer a vocês? Eu não posso elogiá-los nisso. Irmãos, em outras palavras, o apóstolo Paulo não está dizendo, vamos ver o que ele não está dizendo. Ele não está dizendo que você não pode chamar os seus amigos para uma festa. Ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo que você não pode, dar uma grande festança, chamar pessoas para comemorar. Ele está dizendo, faça isso na sua casa. Quando ele diz isso, faça isso na sua casa, ele está fazendo uma diferença clara. A sua casa não é a igreja. Porque na igreja, essa festa santa tem um pressuposto diferente das outras associações, das outras igrejas. E aqui, novamente, porque igreja não é um termo religioso, eu estou usando isso, tá? Então, tudo era igreja, tudo era igreja. Mas Paulo está dizendo, a igreja de Jesus possui um pressuposto diferente. Vocês estão vivendo a partir de qual pressuposto? Um pressuposto de toma lá, dá cá. Um pressuposto de benefícios. Um pressuposto de status. Tudo que vocês viveram fora de Jesus, quando viviam no mundão lá, vocês agora trouxeram para dentro, estão vivendo isso aqui e estão achando que é santo, só porque não tem palavrão. Só porque aparentemente é coisa de... Porque tem roupa de crente. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Mas é o apóstolo Paulo dizendo, você pode fazer festa, aliás, você deve fazer festa. Você deve convidar. Mas saiba que isso não é igreja. Saiba que isso não é o ajuntamento de culto ao Senhor. E muito menos o elemento
de alimento a mim, não é ceia do Senhor. E meus irmãos, para aquela turma lá daquela época, era muito mais fácil eles realmente misturarem isso do que para a gente, nesse sentido. Por quê? Porque a gente faz o que Paulo diz, para tudo. A mesa do Senhor se trata de algo solene. Não é você estar numa festinha e agora alguém traz um vinho, um pão e chamar isso de ceia. Mas se trata de algo solene. Então, nesse sentido, a gente, hoje, pela graça de Deus, as cartas do apóstolo, a gente já não confunde isso, mas a gente pode continuar confundindo uma outra coisa. E é isso que o apóstolo Paulo também está tratando. Paulo vai dizer o seguinte, verso 23, irmãos, verso 23, é como se fosse o apóstolo Paulo pegando uma estaca de madeira, de obra, sabe? Fincando no chão, um bate-estaca, e dizendo o seguinte, olha só, para tudo, a partir de hoje, vocês vão entender o que é igreja. E ele começa, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, a mesma construção de palavras que ele depois, lá no capítulo 15, vai falar sobre o Evangelho. A mesma construção. Eu recebi o que vos entreguei. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que nós vivemos a partir de uma realidade que não foi construída por nós, mas que foi entregue, foi dada por Deus. E será uma realidade sobrenatural. A gente não inventou isso. Ele diz, recebi o que entreguei. O quê? Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão, tendo dado graças, o partiu, disse, isto é meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Ponto. E aí no verso 27 ele vai dar a aplicação. A gente não vai entrar nele agora. A gente tem que pontuar isso. O que o apóstolo Paulo está fazendo? Ele está dizendo o seguinte, a igreja do Senhor, ela de fato é a igreja do Senhor, porque o pressuposto da reunião não está em torno, isso vai ser muito esquisito para vocês ouvirem isso, muito estranho, que Deus me ajude a explicar isso aqui que eu vou falar, vai ter gente que nem gosta do que eu vou falar. O apóstolo Paulo está dizendo que o ajuntamento do povo santo, a igreja, a associação de Jesus, tem um pressuposto espiritual e sobrenatural. O corpo e o sangue de Jesus com uma nova aliança. Nós nos reunimos por causa disso e não porque nós somos amiguinhos. Pastor, você está dizendo que eu não tenho que ter amigo na igreja? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, se o seu pressuposto para se manter numa igreja se encontra em que tem pessoas que você gosta ou que você não gosta, você está vivendo algum tipo de associação, mas não a igreja. Porque na igreja de Jesus não há divisões. Todos são exatamente iguais em Jesus. Por quê? Porque lá no capítulo 10, o apóstolo Paulo vai falar, aqui de Corinto, vai falar que os cristãos são aqueles que participam do corpo e do sangue de Jesus, se fazendo um com Jesus. E amigo? Amigo eu tenho no trabalho. Amigo, alguns têm na família. Amigo eu tenho na escola, no curso. E igreja? A amizade na igreja é um desdobramento de uma realidade superior, porque a vida na igreja não pode ser ditada
sobre o quanto você gosta ou não de alguém, porque se você não gosta de alguém ali, você não faz parte do corpo. É o que a gente viu na resolução de conflitos de Mateus capítulo 18. Se você tem alguma coisa contra alguém, seja o que for, e decidiu não corrigir, você deve ser excluído, porque você já não é mais chamado de irmão, mas sim de publicano e pecador. Porque um irmão é aquele que vive no pressuposto de que Jesus, com o seu corpo e seu sangue, nos fez um com ele. Portanto, eu não me associo a uma igreja porque eu gosto mais da música A ou da música B. Eu não me associo a uma igreja porque eles se vestem assim ou assado. Eu não me associo à igreja. Pastor, eu estou na igreja porque minha família está lá. Você está em algum lugar, mas você não está na igreja. Você está em algum lugar. Por que você está dizendo isso, pastor? Pergunta para Paulo. Porque Paulo vai dizer, o problema de vocês é que vocês estão tomando da mesa do Senhor como o elemento máximo da comunhão dos santos de forma indigna. Sabe por quê? Porque vocês continuam vindo para a igreja sem discernir o que é igreja. Um ajuntamento de gente pecadora que foi feita santa em Jesus, e é essa santidade de Jesus que tem como aliança carne e sangue dele que nos cola, que nos une. Não é se a gente canta Fernandinho ou se canta Estênio Márcios. Não é se apaga a luz ou se tem fumaça. Eu não gosto daquela igreja porque não tem fumaça. Bom, você não gosta de igreja, porque talvez não saiba o que é igreja. Eu não gosto daquela igreja porque ela é muito tradicional. Mas você não gosta de igreja porque você não sabe o que é igreja. Eu não gosto daquela igreja porque ela é muito moderninha. Você não sabe o que é igreja, você não gosta de igreja. Só que o grande problema é que a gente já viu que se você não gosta de igreja porque também não discerne, você tá danado nesse mundo. Você está lascado. Porque você vai se ver com o Senhor da igreja, que é Jesus. Porque se você não gosta da igreja dele, ou você não gosta é dele. E mais ainda, Paulo vai dizer, porque não discernem o corpo e continuam tomando da mesa do Senhor de forma indigna. Muitos estão fracos, muitos estão doentes e muitos já dormiram no Senhor. Um eufemismo para dizer, morreram. Morreram por quê? Porque passaram uma vida numa igreja achando que a base da sua relação com aquele ambiente de pessoas tinha a ver com o que você gosta ou deixa de gostar. E não tem. Tem a ver com quem te pôs ali. E o que te torna alguém em comum com essa outra pessoa. Entenderam por que uma família de cristãos não é uma igreja? Porque o que conecta essa família são outras alianças. Sangue, promessa num altar. Ué, pastor, mas também é Jesus. Entenda o que eu vou dizer. Se Jesus fosse a aliança primária de todo e qualquer casamento, então um cristão casado com um não cristão, que você tinha que chamar aquilo de igreja também, porque é um casamento, mas não é. Entendam, meus irmãos, por exemplo, eu estou ligado num laço de promessa de altar com a Cláudia, a minha esposa, e fazemos parte da mesma guilda. Eu estou conectado com os meus filhos por laço de sangue. E todos estamos na mesma guilda. Mas se nós não amarmos Jesus, ou se nós não nos propusermos a nos relacionar com todos vocês, porque todos vocês são nossos irmãos, a gente está em qualquer lugar, menos numa igreja. A ação sobrenatural de Deus na encarnação, morte e ressurreição
torna laço de sangue e pacto e aliança humana muito menor do que o pacto do sangue e do cálice. É por isso que quem ama mais a família do que a Jesus não é digno de Jesus. Porque a igreja é mais importante. Quem está sendo salvo, meus irmãos? Ah, sou eu, o Alan. Não. Jesus nunca disse que está salvando o Alan. Jesus está salvando o seu povo. E ele me colocou no meio do povo. É óbvio que a salvação, ela é individual. Se trata de um encontro pessoal e individual. Deus não tem netos. Teu filho não é filho de Deus só porque você é. Deus não tem netos, tem filhos. Então os nossos filhos, em algum momento, vão ter que se apresentar de fato como filhos. Porque em Cristo, na guilda de Cristo, na associação de Cristo, os meus filhos, se Deus assim agir graciosamente no coração deles, se tornarão meus irmãos. E o laço que eles terão comigo como meus irmãos é muito maior do que meus filhos. Qual é a resposta então para toda a problemática de um povo que está vivendo como qualquer povo ordinário? E ordinário aqui não é pejorativo, é comum. Vive. O povo ordinário, o povo comum, vive se associando por afinidade. Eu vou ficar naquela igreja porque é todo mundo bolsonarista. Não, eu vou ficar naquela igreja porque é todo mundo lulista. Eu vou ficar naquela igreja porque todo mundo lá gosta de camisa de rock. Eu vou ficar naquela igreja porque a turma lá anda de skate. Eu vou ficar naquela igreja porque é a galera do jiu-jitsu. Sou jiu-jiteiro, é lá que eu quero ficar. Você está ficando em qualquer coisa, meu irmão, menos igreja. E Paulo está dizendo, se você tomar ceia e continuar dizendo que essa associação apenas de interesse é igreja e é a minha ceia, você pode, como muitos outros, até mesmo morrer. Entendendo que essa fraqueza, essa doença e essa morte que sobreveio sobre os irmãos de Corinto não era um juízo, mas graça e correção. A gente não está falando aqui de perda de salvação. Está falando do Senhor disciplinando o seu povo. Pastor, você está me dizendo que Deus disciplina com doença? Toda doença é disciplina de Deus? Não. Mas eu estou dizendo que pessoas que vivem uma vida cristã e que nesse texto não consideram a igreja como uma associação sobrenatural, mas sim uma associação de interesse pessoal, e de fato for filho de Deus, há de receber uma disciplina do Senhor. E Paulo vai dizer, pode ser uma fraqueza, pode ser uma doença, outros inclusive já morreram. Paulo, então, ele traz a solução para essa problemática apelando para a tradição, para o discernimento do corpo e do sangue. O que foi esquecido pelos irmãos de Corinto? Uma conexão histórica. Eu recebi do Senhor, onde ele vai reiterar então as palavras de Jesus na noite em que ele foi traído. E os irmãos de Corinto haviam perdido essa conexão vital, a realidade divina de que a ceia, lá naquele contexto deles, foi substituída pela realidade de acordos e expectativas sociais. É gente que pode estar querendo crescer na vida e vai procurar uma associação de igreja
onde as pessoas que são membros ali têm a chance de o elevar socialmente. E o pior que eu já contei isso aqui várias vezes de púlpito, né? Que a gente já ouviu coisas assim. Na época que a gente estava no hotel, da pessoa dizia assim para mim: pastor, ele e a esposa tinham aberto um negócio lá pro lado de BNH. E depois de 2 visitas a nós, ele falou: pastor, eu decidi que não vou ficar, porque nós vamos procurar uma igreja onde as coisas aconteçam mais rápido. Aí foram para apacentar. Lavo minhas mãos. O sujeito não queria o corpo, o sangue da nova aliança. O sujeito queria qualquer coisa que lhe desse benefício. Aqui a gente fala de benefício financeiro. Mas talvez uma pergunta que você tem que fazer é: o que eu venho fazer aqui num domingo? Eu venho atrás de amigos. Irmãos, a igreja, ela acaba sendo uma associação de amigos por desdobramento sobrenatural. Mas se a sua busca é por amigos, você não está discernindo o que é o corpo de Jesus. Porque o corpo de Jesus não é um ajuntamento de pessoas que tem por base coisas naturais, como a necessidade de um amigo. O ajuntamento de Jesus é um ajuntamento que se dá por base sobrenatural. O Cristo. Eu olho para a pessoa que está do meu lado e eu vejo milagre. Eu vejo características do meu Cristo nela. Eu quero me associar com essas pessoas, porque coisas espetaculares foram feitas na vida dessa pessoa, feitas por Deus, de maneira em que eu não consigo explicar. Queima nas entranhas o desejo de viver eternamente com essa gente. E ele é Vasco e eu sou Flamengo. Como que pode um negócio desse? Então, como resolver esse problema, meus irmãos? É a solução de Paulo. Discernir o corpo tem uma dupla dimensão. É entender qual é o fundamento da comunidade da conexão. O fundamento da comunidade cristã não são sua família está aqui. O fundamento da comunidade cristã não é seus amigos estarem aqui. Eu vou lá porque meus amigos estão lá. O fundamento da comunidade cristã se trata do sacrifício vicário de Jesus na cruz, com uma nova aliança para a nossa vida. Segundo, se trata de discernir o corpo de Cristo, que é a igreja. É reconhecer que, por participarmos do mesmo sacrifício, somos todos um só corpo, a igreja. Porque participamos do mesmo sacrifício, porque quando comemos e bebemos da sua carne e do seu sangue, participamos da sua morte, da sua ressurreição. É disso que se trata a koinonia. Uma participação comum. Nesse sentido, meus irmãos, então, a comunhão dos santos não é apenas um conceito sociológico de união. É a união fundamentada na obra de Cristo que nos reconcilia primeiramente com Deus e, por consequência, uns com os outros. E como vai nos lembrar, pastor e teólogo Dietrich Bonhoeffer, ele vai dizer o seguinte: Cristo não é apenas o mediador entre eu e Deus. A gente não pode guardar só isso. Bonhoeffer vai dizer: Cristo não é apenas o mediador entre eu e Deus, mas também o mediador entre eu e você, entre irmãos.
porque é a unidade em torno de Cristo que nos aproxima. Isso muda radicalmente a forma como nós vemos nossos irmãos. Porque se Cristo levou o pecado do meu irmão, como que eu posso criar barreiras com ele? Seja ele quem for. A base da igreja, meus irmãos, então, a base da igreja, entenda, eu não estou dizendo que não tem que ter isso, eu estou dizendo que a base da igreja não é amizade. A base da igreja não se trata de vínculos familiares, de relações afetivas, de compatibilidade profissional ou econômica. Isso é desejável de forma saudável, é até comum, natural. Mas isso e tão somente isso não é comunhão cristã, é outra coisa. É uma guilda humana. Alguém pode perguntar, pastor, quer dizer então que se eu estou aqui na igreja porque eu gosto das pessoas e só por isso, então eu não estou na igreja? É isso mesmo. Você não está na igreja. Você está vivendo e tratando a igreja como qualquer associação comum, onde você só se associa porque você gosta. Paulo diz então assim no final, se alguém tem fome, come em casa. O que ele está dizendo? Que você pode ter seus amigos, você só não pode achar que isso é a igreja. Esses vínculos naturais, eles são válidos, mas são secundários. Eles não são a razão de ser da nossa comunhão cristã. Se você participa da igreja por qualquer outra razão primária, que não seja a participação comum no sangue e corpo de Jesus, se você não discerne claramente que isto é a associação que Jesus comprou com seu sangue e que está sendo trabalhada pelo Espírito para eternamente viver. Se não é o caso, você não está discernindo o corpo. E você pode estar esses anos todos tomando ceia errado. Todo tomando ceia errado. Tem uma outra coisa, um adendo aqui, tá? Percebem que quando Paulo fala o seguinte, examine a si mesmo e tome. Percebe que Paulo não está falando de pecado? Percebe que pecado nunca foi impeditivo da mesa do Senhor? Que loucura isso! Porque em Cristo todo o meu pecado foi. Não há nota promissória contra minha alma. Não há nada que me separe do amor de Jesus. Não há nada nesse mundo que possa dizer você está afastado da mesa do Senhor, a não ser que a comunidade espiritual de fé identifique, você não é irmão, porque você não carrega as características do irmão, aí você tem que ser afastado. Paulo está dizendo que você pode adoecer ou morrer, porque você trata a igreja de Jesus como qualquer coisa humana. É muito diferente. E pior do que a gente, e os pastores são acostumados a afirmar, pense no pecado que você não confessou e confesse para tomar a ceia. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que por você viver de uma forma que você não sabe o que é o corpo de Jesus, você está tomando juízo para si. Esse é o problema. O seu problema, e eu sei que isso vai soar mal no ouvido de muitos. Seu problema não é pornografia. Seu problema é que você não sabe o que é igreja. A pornografia
é o desdobramento de um coração que está mais distante de Jesus e mais próximo desse mundo, que tem que se arrepender e, com a ajuda dos irmãos, buscar aniquilar isso da sua vida. Só que o texto não está dizendo que você vai morrer porque você consumiu pornografia e tomou ceia. Eu sei que isso foi chocante, que eu acabei de falar. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que você vai morrer porque você vive a vida toda dentro de uma igreja, achando que o objetivo da igreja é satisfazer algum tipo de interesse ou necessidade pessoal, tratando a igreja como uma associação comum. Esse é o problema. Espero que não precise ficar me explicando depois. Eu não estou dizendo para vocês que estão liberados para praticar pecado. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que a gente, a vida inteira, não aprendeu a dar valor de fato ao que o texto está dizendo. Não estou dizendo que você não pode se sentir bem na igreja. Você pode, você precisa, se você ama. Inclusive, se você estiver se sentindo muito mal numa igreja, pode ser que realmente tenha algum problema ali naquela igreja. Esse negócio está muito ruim ali. Mas você não se reúne na igreja porque você se sente bem. Você se reúne porque você é um com Jesus. E o pastor está onde está o rebanho. O pastor está aonde está o rebanho. Razões erradas para estar na igreja. Você não se reúne porque a música é boa, ou porque você só vai se tiver uma certa qualidade musical. Você não se reúne porque você está solitário, embora a comunidade possa suprir essa necessidade de vínculos. Você não se reúne por causa de relações afetivas. Você não faz parte da igreja porque você gosta de fulano, ciclano, beltrano. Você não se reúne na igreja por questões políticas, partidárias, porque a sua família é de lá. Não estou dizendo que isso não tenha valor. Paulo diz que você pode reunir os seus amigos na sua casa, mas trate a santa congregação de uma maneira completamente diferente do que você trata qualquer outra coisa na sua vida. Algumas perguntas para autorreflexão. Se pergunte honestamente: o que te faz ser membro dessa igreja? Porque eu gosto do pastor. Tu tá perdido. Tu tá perdido. Tá tomando ceia errado. Por que você participa de uma igreja? É pelos vínculos afetivos ou pela obra de Cristo? Meus irmãos, a pior coisa que um pastor pode ouvir é o seguinte: pastor, se você sair dessa igreja, eu vou atrás. Meu irmão, o meu trabalho foi péssimo. Péssimo. Uma outra pergunta: o que você está tentando suprir aqui todos os domingos? O que tu quer suprir? Quando você olha o seu irmão, você vê em primeiro lugar uma pessoa que foi salva pela obra de Jesus, como você, ou você vê em primeiro lugar uma pessoa para você criar vínculo em comum? E é claro que a gente vai fazer essas coisas. E eu não posso
e não quero negar de forma alguma que a gente precise dessas coisas. A gente precisa de tudo isso, a gente precisa. Eu pretendo fazer uma série de mensagens agora para o ano que vem, chamada Um Reino de Amigos. Um reino de amigos, é o reino de Jesus. A amizade, ela está ali, mas ela não é a base. Ela não é a base. É Jesus que é a base. Fico imaginando, talvez pelas expressões de vocês, quanta coisa pode não estar passando. Talvez tantos anos na vida não ouvi um negócio desse. E assim, você no mínimo está pensando, é o pastor que está maluco, porque eu nunca ouvi isso. Meus irmãos, eu fiquei assustado quando, estudando este texto, pastor, você está dizendo, eu tenho 43, né, que eu tenho? Isso. É que eu esqueço. Eu tenho 43 anos de idade. Você está dizendo que nesta semana você descobriu isso? É. E eu confesso que quando eu descobri isso, eu acho que eu tive um ataque cardíaco. Sério. Eu acho que meu coração acelerou no momento que isso ficou claro para mim. No momento que isso ficou claro para mim, eu falei, meu Deus, eu devo estar errado. Deixa eu conferir o que outros autores melhores do que eu dizem. E eles vão dizer a mesma coisa. A Igreja Presbiteriana Esperança está sendo plantada há 6 anos. E essa semana eu descobri isso. E eu estou ensinando isso para vocês. Eu fiquei muito assustado quando descobri isso. Paulo conclui então com a proposta do autoexame contínuo. Discernir o corpo exige um exame constante das nossas motivações, atitudes e comportamentos. Por que eu faço o que eu faço? Por que me comporto dessa forma? Por que me coloco? Por que me decepciono com as pessoas? O que eu estou esperando delas que eu tinha que esperar só de Jesus? Nilson falou que chegou essa ideia hoje de manhã. Vou usar aqui o exemplo que Nilson deu de manhã, reverendo Nilson. Vemos o apóstolo Paulo, um gigante na fé, mas um pigmeu, raquítico, na hora de tratar uma coisinha que era simples, que foi o problema que ele teve com João Marcos. Era simples, mas foi um pigmeu. Por que a gente se decepciona com pessoas assim? Porque estamos esperando uma glória que ainda há de vir, que não está completa, que está sendo construída, como cada um de vocês aqui estão sendo construídos. E hoje, meus irmãos, dia 21 de setembro de 2025, vocês estão ouvindo isto. Porque não estamos prontos, fazendo referência ao sermão da manhã. Não estamos prontos, estamos sendo construídos. Um autoexame contínuo. Umas questões para reflexão e a gente finaliza. Quando você pensa na sua igreja, e seja ela qual for, temos visitantes também hoje, seja ela qual for, pode ser aqui. Quando você pensa na sua igreja, quando você pensa nas suas relações na igreja, como você vê isso? Será que você pensa realmente que você participa de uma nova comunidade fundada por Cristo? Ou você tem outras expectativas quanto à igreja, onde você quer ser suprido por elas, ou nelas?
O que você espera das pessoas? Como você vê as pessoas quando você vai para a igreja? De servir o corpo vai incidir aí. É o modo como você se relaciona em termos de igreja. É quando você pensa a razão do porquê você acha que você precisa ou não de uma igreja. Por que você precisa de uma igreja ou não? Você tem que discernir o corpo. Por que você precisa ou por que não precisa? O que você pensa nesse nível é que reflete se você discerne ou não o corpo. O que é ser um membro de uma igreja? Qual é a razão por que eu aceito ou não aceito uma pessoa na igreja? Lembra aquela frase que eu falei lá no início, que o pessoal falava antigamente? Vamos para a igreja, e o pessoal corrigia, não, nós somos a igreja. Não, vamos para a igreja. É isso mesmo, a frase está certa. Domingo, 10 horas da manhã, eu vou para a igreja. Porque a igreja é uma coisa única. Domingo, 18 horas, vamos nos arrumar, eu e minha casa, vamos para a igreja. Porque é uma coisa única. Porque pela graça de Deus estou inserido lá. Qual é a razão do porquê todo domingo me levanto para ir à igreja? Qual é a razão do porquê eu acho que eu devo fazer ou não alguma coisa na igreja? Se você discerne o corpo, a sua visão da obra de Cristo vai interferir em cada um desses julgamentos. Se você começar a aprender a discernir o corpo, cada um desses julgamentos terão uma resposta diferente se você estiver discernindo o corpo. E é isso que a gente tem que ter em mente, então, quando a gente vai tomar ceia ou participar de qualquer coisa da igreja. Paulo está colocando aqui a ceia porque, como eu falei, é o argumento maior. Mas, em outras palavras, Paulo poderia também dizer: se você participa de qualquer coisa da igreja e não discerne o corpo, você não tem a menor ideia de onde você está. E está trazendo prejuízo para você. Meus irmãos, cada um de nós somos chamados membros, e agora eu falo mais especificamente com os membros desta igreja. Membros da Igreja Presbiteriana Esperança em Nova Iguaçu. Cada um de nós somos chamados a ter a reverência necessária quanto à mesa do Senhor, que é o argumento principal de Paulo. Participar do pão e do cálice com autoexame, nos lembrando do sacrifício de Cristo e da unidade que ele estabeleceu. Não como um ritual vazio, mas como proclamação da sua morte, até que ele venha. 2. Viver em comunhão dos santos, reconhecer em cada irmão, irmã, a obra de Cristo, priorizando essa conexão espiritual sobre todas as outras conexões. Isso significa amar ativamente, servir, perdoar, buscar reconciliação, pois Cristo é o mediador não só entre nós e o Pai, mas entre eu e você. É construir pontes e não muros no amor de Cristo. 3. Cultivar o discernimento, refletir continuamente sobre as nossas motivações para estar na igreja. Estamos aqui por Cristo, ou estamos aqui por outras razões, que embora legítimas, e legítimas também em outros contextos, não são o fundamento da nossa fé e comunhão. Que ao sairmos daqui, não apenas digamos, eu já usei essa finalização em outros sermões também, que ao sairmos daqui não apenas digamos, bom sermão, pastor, mas que sejamos impelidos a uma ação consciente.
Que você saia daqui dizendo: eu farei algo. Eu farei algo quanto à minha vida e o corpo de Jesus. Que aquilo que nós ouvimos hoje nos leve a viver de forma mais consciente o nosso chamado, como membros ativos, discernidores e amorosos do corpo de Cristo. Meus irmãos, que Deus nos ajude a fazer isso, para a glória do seu nome, para o avanço do seu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém.